Oi, meu povo! Bem-vindos a mais um Chá com Tarô. Hoje nós temos a nossa leitura dos 4 elementos, onde você pode trazer o seu mapa astral para a mesa e checar ali o elemento que é respectivo ao seu signo, né? Então, quero te dar as boas-vindas se é a primeira vez que você está passando por aqui. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a minutagem para os grupinhos, terra, água, fogo e ar. Você vai encontrar também mais informações sobre o meu trabalho, as outras ferramentas e mentorias que eu ofereço. Tem também o link para a nossa comunidade holística no WhatsApp, né? Um grupo exclusivo no WhatsApp. Eu divido ali um pouco do meu trabalho, é uma egrégora muito potente. Vocês também escolhem aqui o tema da leitura de escolha, né? Que nós tivemos a última com o tema propósito de vida, deu o que falar, resultou até em uma live com essa temática, muitas trocas lindas. Então, se você ainda não segue o canal, segue, coloca o sininho aí para te dar as notificações, para você não ficar por fora de nada, porque a gente está sempre por aqui, tá certo? Bom, hoje eu estou aqui com um chazinho de orégano com um pouquinho de limão. Gente, olha que linda essa caneca que eu ganhei de presente de aniversário. Coisa mais fofa. São florzinhas de verdade ali dentro. Eu achei a coisa mais linda. E tô tomando esse chazinho aqui de orégano hoje, porque eu ainda tô com uma tossezinha aí, um resquício de uma sinusite mal curada. E um chá de orégano é muito bom para tosse, ajuda muito a cessar, a acalmar ali, né, a garganta, principalmente quando é tosse seca, né? Então isso aqui é muito bom, até coloquei um pouquinho de limão aqui também. E aí, meu povo, eu quero até trazer aqui dessa vez, né? Eu sempre dou umas mini dicas assim com os chazinhos, as ervas que eu gosto bastante. Mas eu queria reforçar que, assim, se você tem, né, alguma condição específica de saúde, alguma doença que te causa sintomas no estômago, ou se você tá gravidinha, não toma nada, né, sem confirmar ali com o teu médico, sem consultar um profissional antes, combinado? Bom, também não quero esquecer de falar que na descrição do vídeo vai ter o link para esta obra-prima que eu tenho muita felicidade, muita honra de dizer que sou parte. O livro Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Sou coautora, né? Aqui começa o meu capítulo. São histórias de 14 mulheres. E eu tenho certeza que você, sendo homem, sendo mulher, essas histórias vão te inspirar bastante. Então, vai ter o link aqui para você acessar a versão digital deste livro também. E é isso. Bora agora para o que interessa. A gente vai trazer, então, vamos começar pelo grupinho Terra. Então, meu grupinho Terra, nós estamos falando de Touro, Virgem e Capricórnio. Então, vamos descobrir aqui hoje o que nós temos para meu grupinho do elemento Terra. E é legal também a gente reforçar, né, que o momento que você chega aqui nesse vídeo e ele chega até você é porque tem algo aqui para você que pode somar, que pode trazer um insight diferente, né? E então, quando a gente fala de espiritualidade, não tem espaço-tempo, né? Quando a gente fala de energia. Então, neste momento, o que a gente precisa saber para este grupinho do elemento terra? Eu não sei se você conseguiu ver aonde a carta voou ali, mas foi interessante porque, deixa eu colocar meu óculos para cá, ela voou aqui, ó, para cá, e aí ela puxou o fundo desse deck que eu tinha acabado de usar, né? Veio a carta da estrela na posição reversa e no fundo do deck ficou a Imperatriz. E aí essa carta, que eu não vi ainda qual é, caiu aqui em cima. Olha, é um 10 de copas, mas ela também veio reversa. E ela convidou esse fundo do deck, então eu vou deixar ele aqui, né, em campo de visão. Mas antes de eu começar a traduzir para você, meu grupinho de terra, eu vou pedir aqui mais cartinhas. O que mais a gente pode saber
para o elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Eu sinto de te fazer uma pergunta aqui, enquanto a gente vai colocando mais cartas na mesa. Meu grupinho de terra, você anda desesperançoso com alguma coisa aí na sua vida? Será que tem alguma coisa aí na sua vida? Algum assunto ou alguma área da vida, né? Algum tema específico que você anda meio sem esperança, assim? Mais uma carta e eu vou começar a traduzir isso aqui para você. Enquanto isso, bora fazer essa reflexão aí. Vamos puxar. O que será que vem faltando da minha parte? Colocar um pouco mais de esperança aí. Certo. Bom, a gente começou com a carta da estrela, que fala de esperança, né? E fala também de... Caiu lá no chão. Fala também de guiança, né? A gente pode trazer a ideia da estrela guia quando a gente tem a carta da estrela. Só que aqui ela tá reversa, então assim, de alguma forma é como se você ou perdeu mesmo a esperança aí já em alguma coisa, em algum assunto da sua vida, ou nesse assunto da sua vida você está se sentindo perdido. E aí, talvez por se sentir perdido, não saber o que fazer para resolver, não saber como se portar, como lidar com aquilo ali, pode ser por isso também que você está perdendo as esperanças, né? E aí, meu grupinho número 1, a gente está falando aqui de algo, né? Pelo menos uma coisa, porque numa leitura geral, claro que não tem como a gente afunilar muito, né? Cada caso vai ser um caso, mas a gente está falando sem dúvida que é sobre algo que não é novo, que já vem, entende? Tipo, o fato de você se sentir perdido é porque muitas vezes você já tentou várias coisas em relação àquilo ali, né? Talvez você já tentou resolver de várias formas, ou você talvez tentou fazer acontecer de várias formas. Talvez é um sonho que você tentou realizar de várias formas. Mas é algo sim que você quer, porque a gente tem aquele 10 de copas que é uma representação de sonhos realizados, né? Então, só que aqui ele tá reverso na mesa. E quando ele veio reverso puxando o fundo do deck, que é a carta da Imperatriz, a carta da Imperatriz fala muito de abundância, né? É uma carta que fala desta fertilidade. Então, é como se eu sinto que a energia puxou aquela imperatriz ali como se pedisse mesmo, né? É como se fosse assim, poxa, o que eu mais quero nessa situação, o que eu mais busco nessa situação é um solo fértil para eu plantar uma realidade diferente da que eu vivo hoje, né? Em relação a isso, em relação a esse tema que a gente está falando aqui na sua vida. E aí, meu grupinho número 1, indiferente se você já identificou ou não o que é esse tema para você, o que é essa questão específica, porque também às vezes não é nem só uma coisa, né? Às vezes, enfim, a gente pode se sentir sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, para mais de uma coisa ali na vida. Mas indiferente se você já entendeu o que é ou não, a gente está falando de cura. Que nós temos a carta de Quiron, com a palavra-chave cura. Na mitologia, Quiron é o deus guerreiro, ele é a representação do centauro, né, na mitologia grega. E ele tem esse infortúnio, vamos dizer assim, de, em treinamento, num vacilo, ser atingido por uma flecha que vem de um outro deus. E aí, por Quiron ser um deus, ele não morre. E pela flecha ser
de um outro Deus, ela abre uma ferida que nunca se fecha. Então, Kiron, ele precisa aprender a conviver com aquela ferida aberta, com aquela dor que nunca vai cessar. Só que de imediato ali, o que ele começa a fazer? Ele começa a estudar, a se informar, aprender sobre a cura, porque ele quer tentar se curar. De alguma forma, ele quer tentar cessar aquela dor. E ele vai e tenta incansavelmente, até que ele percebe que, ok, realmente não tem jeito. Só que, depois de tanta tentativa, depois de tanto estudo, né, tentando se curar, ele percebe que ele acabou se tornando um grande curandeiro. E aí, a grande lição de Kiron, né, tipo a moral da história ali no mito, é que ele reconhece que tudo o que ele viveu a partir daquela ferida que foi aberta, então tudo que ele viveu a partir do momento em que algo ruim aconteceu para ele, transformou ele em alguém ainda muito melhor. E aí é claro que aqui a gente não está falando sobre se tornar permissiva, sobre aceitar violência, aceitar desrespeito. Porque né, eu tenho que entender que as coisas acontecem na minha vida para me tornar uma pessoa melhor. Tudo tem limite, né, meu povo? Mas aqui, o que eu sinto para vocês? Essa moral da história e com o mito de Kiron que aparece aqui na sua mensagem, ela vem muito assim. Hoje, talvez você não esteja enxergando isso, tá? Por quê, meu grupinho número 1? Porque aqui nós temos uma lua cheia em Escorpião que fala é hora de soltar a negatividade. Então, talvez você ainda não esteja enxergando além, porque você pode estar ainda muito preso à negatividade de um ciclo que você se vê ali emaranhado. Mas isso aqui, hoje e agora, o fato de você estar vivendo este momento que te traz a sensação de ou estar perdendo as esperanças, ou estar ali meio perdido sem saber para onde ir, isso por si só já é parte da sua cura. Por quê? Porque automaticamente, e que bom que a gente está conversando aqui hoje, porque isso automaticamente te convida a se retirar do lugar que você está. Seja literalmente, fisicamente, de você sair da situação, ou um convite para você encerrar aquela situação, um convite para você né, fazer uma mudança física e tal, mas também pode ser metafórico, para você se retirar da situação, talvez a forma que você está enxergando a situação, talvez a sua perspectiva. Então, indiferente do que representa este se retirar disso, indiferente do que isso signifique para você, esse se retirar é parte de uma cura ancestral, inclusive. Porque aqui eu tenho duas cartas que me remetem muito à ancestralidade. A primeira carta de Palo Santo, que fala dos guardiões, e que aqui, né, inclusive tem essa imagem aqui dessa figura mais velha, parece muito ali um ancestral. E aqui a carta da colecionadora de ossos, que também tem ali, né, essa figura com esse semblante ali, né, de mais velho e que traz sabedoria, uma carta que traz aqui vários símbolos de amuletos, né? E aí as duas estão na posição de desafio. A carta do colecionador de ossos conta uma história para nós que, assim como os nossos guardiões, né, ela é uma dos nossos guardiões ali, uma das nossas guias, né, que nos acompanham ali entre a nossa, ao longo da nossa existência. Mas essa carta, ela fala assim que a colecionadora de ossos, ela vai ali nos acompanhando e ela vai recolhendo e guardando e colecionando tudo aquilo que nos é tirado injustamente. E aí ela vai guardando, ela coleciona tudo isso que nos foi tirado injustamente. E aí, quando a vida, o universo, os nossos guias, né, os nossos guardiões, eles entendem que
Estamos prontos para receber aquela chance novamente? Essa colecionadora aqui de ossos, ela retorna com aquelas oportunidades para a nossa vida. Então, olha só, meu grupinho número 1. Eu sinto que aqui, numa perspectiva maior, a leitura te pede a perspectiva maior. Nesse sentido de, o ponto não é a situação em si. Eu vou exemplificar para tentar trazer uma dinâmica mais fluida, tá? Para a mensagem aqui. Por exemplo, vamos supor que eu estou estudando para passar numa universidade federal. E aí, eu já tentei algumas vezes, eu já prestei a prova algumas vezes, e eu não consegui. Indiferente se faltou poucos pontos, muitos pontos, não importa, no fim das contas, eu não consegui a vaga. E aí, eu fico frustrada, eu fico triste, eu fico puta, eu fico... É normal, certo? Só que o fato de eu já ter tentado algumas vezes e ter encontrado ali, né, o mesmo resultado que não foi favorável, que não foi satisfatório, isso meio que criou ali uma bagagem que começou a pesar, que começou a me colocar nesse lugar de ficar preso ali na negatividade, de ficar olhando só para a parte que gerou a frustração, a parte que eu considero que deu errado e etc e tal. E aí eu não consigo olhar para nenhuma parte boa de todo esse processo. Por exemplo, que eu estou cada vez mais aprendendo mais, indiferente se eu não passei na prova ou não, eu estou estudando e eu estou me aperfeiçoando mais. E no mínimo, né? Então, eu fico muito presa na parte negativa da história. E aí, eu começo a perder as esperanças, tipo, puta, meu, acho que isso não é para mim não, ai, que saco, né? Ou então, eu quero tanto aquilo que aí eu começo a ficar, a entrar nessa dinâmica do tipo, cara, eu quero isso, tipo, eu preciso conseguir passar nessa prova, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Então aí eu começo a não encontrar alternativas, né? Não saber para onde ir, não saber o que fazer. Não é sobre a prova, não é sobre a Universidade Federal, não é sobre a vaga. A primeira coisa que essa leitura te pede aqui, essa visão mais ampla, essa perspectiva mais ampla sobre o que não conseguir esta vaga nesse momento está me ensinando. O que isso está vindo para curar em mim? O que está curando em mim? Porque esta lição que eu estou aprendendo, pelo menos uma lição que eu estou aprendendo, através de não conseguir esta vaga, de não passar na prova, me dá ferramentas, sabedoria, espaço, me gera um incômodo para eu buscar novas alternativas, para eu, de repente, inclusive, entender como eu posso ser mais flexível para continuar indo na direção que eu quero, mas pegando talvez um atalho, ajustando alguma questão, fazendo um plano B, encontrando alguma alternativa, entendeu? Porque do jeito que você está olhando agora para isso e lidando agora para isso, você só está vendo as impossibilidades. E quanto mais impossibilidade você vê, mais você vai se afastando da realização de sonho, mais você vai bloqueando a cura, né, dessas questões que são ancestrais, inclusive, e que muito provavelmente, por ser ancestral e por já estar nos seus genes aí por tanto tempo, é o que acaba criando não só a cura tão linda de algo, de parte de você, mas também a sensação da dificuldade, da visão negativa. Então, assim, é algo que tem grande peso, inclusive na sua linhagem, e por ser grande é que gera ambos cenários para você de uma forma tão pesada. E você pode olhar para ambos os cenários e escolher qual você quer focar. E aí a mensagem claramente pede para você olhar para ambos os cenários com uma visão mais ampla e que você possa focar no aprendizado. Por quê?
porque assim você não só vai sofrer menos com o processo, mas você também vai conseguir se desapegar das pequenezas, dos detalhes que vão passar, entende? Eu sinto que isso aqui, por mais que a gente esteja falando de algo ali que já se apresenta de alguma forma na sua vida há muito tempo, por ser inclusive de linhagem ancestral, por mais que a gente está, né, aqui mostrando que existe já aí um passado que já vem baseado nessa situação, é, cedo ou tarde isso vai cessar. Cedo ou tarde isso vai cessar. E aí, o tempo que demora para isso cessar é o mesmo tempo que demora para você compreender que sem a cura, sem essa cura, não cessa. Olha isso. Então, assim, compreender o porquê você está vivendo esta situação da forma que você está vivendo, ou seja, compreender que não é porque eu não mereço, ou porque eu não vou ter, ou porque não é para mim. É porque eu preciso curar um aspecto primeiro, para que eu possa conseguir acessar isso, reconhecer isso, usufruir disso, sem o bloqueio que antes eu tinha, mas inclusive também para eu conseguir viver isso sem o peso da negatividade. Porque se eu trago a negatividade de como isso era antes, mesmo que eu consiga manifestar isso na minha vida, se eu receber essa manifestação ainda com base na negatividade desse passado, é como se eu contaminasse o solo fértil, entende? Então, assim, para que você possa manter esse solo fértil que a leitura já puxou ali como um pedido desde o início, é importante que você entenda o porquê. Eu bati no microfone, desculpa, espero que não tenha feito um barulhão aí para você. Mas é importante que você entenda o porquê que curar esta camada sua primeiro é fundamental. Entende? Não é só no sentido de que, eu só vou conseguir viver isso quando eu curar essa camada. Não, talvez você pode sim conseguir manifestar antes. Só que se você manifesta antes de curar essa camada, você vai trazer a negatividade para um novo cenário, e aí você vai acabar contaminando este novo cenário. Entende? Hum. Muito interessante isso daqui, viu, meu grupinho número 1? Enquanto eu concluía aqui essa parte da sua mensagem, nesse finzinho, eu comecei a ouvir uma música aqui na minha cabeça, e na verdade é uma música que eu ouvi entre ontem e hoje, antes de ontem, ontem e hoje, que é uma música que fala assim, poxa, eu não vou lembrar, acho que o nome da música é Norte, mas eu não vou lembrar o nome do cantor, mas se você digitar esse pedacinho aí no Google, você vai encontrar, que é uma música que fala assim, as coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. Então, como a gente estava falando aqui de uma questão de linhagem ancestral, pode ser essa sensação do tipo, caraca, vidas e vidas, que parece que isso nunca muda, que parece que isso nunca acontece diferente, que parece que isso nunca acontece. Mas quanto mais a gente vai trabalhando, né, nas nossas questões para nos conhecer mais e evoluir como seres humanos e quebrar padrões e quebrar crenças limitantes, etc. e tal. Quanto mais a gente se coloca nesse processo, nessa jornada aí, mais a gente vai se tornando, mais a gente vai ficando mais poderosos nesse sentido de manifestar uma vida diferente. Ninguém está fadado a nada, né? Então, as coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. Mesmo que você traga essa sensação de muitos anos, de muitas vidas, que isso não muda, né, para você, isso pode mudar de uma hora para outra. É claro que não vai mudar sozinho, nada cai do céu. Infelizmente, não existe fórmula mágica, né, meu povo? Precisa ter trabalho feito, né? Precisa ter consciência para aplicar o autoconhecimento na prática, etc. e tal, mas é possível. É possível.
Então, sinto de fechar isso aqui hoje para você, meu grupinho número 1, com esse incentivo, assim, né, de tipo, mesmo que você possa sentir em alguns momentos essa sensação de estar perdendo as esperanças em relação a isso, não mergulha nessa negatividade, não se entregue para essa negatividade, porque é possível sim, não perca as esperanças, não. Talvez você não enxergue nesse momento aqui uma forma diferente de lidar com essa situação, e eu espero que essa mensagem possa acender alguma luzinha aí para te dar um insight, alguma coisa para mudar essa percepção, mas acredite que tudo é possível, e não no sentido clichê da coisa, né? Mas tudo é possível quando eu acredito que o impossível é só uma questão de perspectiva, né? Nesse sentido, assim, tudo aquilo que o universo disponibiliza para mim, de alguma forma, em alguma camada, eu manifestei. Então, o universo não vai apresentar nada que a gente não esteja preparado para receber. Então, quando a gente começa a enxergar que a manifestação, que a prosperidade, ela já existe dentro de nós, que aí a mágica, quando a gente quer falar sobre fórmulas mágicas, é a gente descobrir como colocar, trazer isso de dentro para fora na prática, né? Então, aos pouquinhos a gente vai trazendo mais desse discernimento e entendendo que em microações a gente pode fazer um pouquinho dessa manifestação aí acontecer a cada dia, né? Bom, obrigada, meu grupinho número 1, por ter ficado comigo aqui até o final. Não esquece de seguir o canal. Se você quiser uma leitura particular, você também vai encontrar tudo que você precisa para agendar a sua experiência comigo aqui na descrição do vídeo. E agora vamos começar com o grupinho número 2, meu grupinho de água. Então, nós vamos falar com Câncer, Escorpião e Peixes. O que nós temos hoje para Câncer, Escorpião e Peixes? Vai ter papo viajandão. Carta da Lua veio para a mesa, amor. A primeira carta já ser a carta da Lua, papo viajandão. Porque a Lua fala dos mistérios, né? A Lua permeia o nosso campo emocional, ela vai falar dos mistérios, ela vai falar daquilo que a gente não vê a olho nu, aquilo que as mãos não tocam, né? Ela vai falar do que é intangível. E aí a tendência é que o papo fique bem viajandão. Mas vamos lá, o que mais a gente pode saber pro grupinho número 2 do elemento água? E aí o bacana é que o meu grupinho de água, por ser o elemento que rege, né, o nosso campo emocional, é muito familiarizado com a energia da Lua, que rege as águas, né? Inclusive, a Lua rege o signo de Câncer, que está dentro dos signos do grupinho do elemento água, mas... Meu Deus, meu grupinho número 2. É papo viajandão, porque é muita transformação se apresentando para você aqui agora. A gente está falando de muita transformação. Tem 2 vezes a carta da morte na mesa. 2 baralhos diferentes. Uma ela veio na posição de desafio, na outra ela veio na posição correta. Então, o que eu sinto aqui é que a gente vai falar sobre o que você precisa enxergar que você ainda não enxergou, porque eu tenho um 10 de ouros que virou na minha mão. E vocês lembram? Quando a carta vira na minha mão, significa que já está nas nossas mãos acessar esta energia aqui. E um 10 de ouros, meu povo, é nada mais, nada menos que muita prosperidade, que muita abundância. Um 10 de ouros me remete muito também à ideia ali de família, mas não é família. Como é a palavra? Tradição. Um 10 de ouros me remete muito também à ideia de tradição.
algo que é sustentável, que perdura as barreiras do tempo, algo que passa de gerações para gerações. Então, aqui a gente está falando sobre um momento, para o meu grupinho número 2, onde você tem a oportunidade, você tem a chance de dar o próximo passo na sua vida, de dar um próximo passo na sua vida, que vai trazer, que vai traçar uma mudança de era para você. É algo grande. É algo grande. E aí, aqui eu tenho mais uma carta que virou na minha mão, a carta de Sage, Sálvia, com a palavra-chave blessing, né? As bênçãos. Então, você já tem nas suas mãos, nós já temos nas nossas mãos, grupinho número 2, de água, Câncer, Escorpião e Peixes, muitas bênçãos, possibilidades para muita prosperidade e bênçãos, né, sementes, né, o elemento o naipe de ouros corresponde ao elemento terra, que corresponde, por sua vez, ao campo físico. Então você tem nas suas mãos possibilidades de plantar sementes a partir de agora que vão não só vingar, mas vão vingar de forma a durar por muito tempo, durar por gerações ali, né? E aqui veio essa cartinha aqui do Lion's Mane. Ai, me perdoa, gente. Hoje a minha memória tá. Eu tô tendo que puxar umas palavras lá do fundo. Eu não lembro como traduzir essa plantinha aqui em português, mas ela traz a palavra-chave de liderança. Liderança, né? Traz ali a imagem do leão, essa balança ali no meio. Só que essa carta ela veio reversa, né? Certo. Então vamos lá. Meu grupinho número 2, né? Água, Câncer, Escorpião e Peixes. Aqui e agora, você já se encontra num momento da sua vida onde você pode dar o próximo passo. E este próximo passo significa uma grande virada na sua vida, uma grande transformação, que tem muito para dar muito bom, para dar muito certo, para prosperar a nível sólido, que perdura. Porém, fica aqui comigo, não fique triste que vem um porém aqui agora, porque é aqui onde entra a cereja do bolo. O que ainda te segura a dar esse passo? O que ainda pode ser um bloqueio, que você ainda pode enxergar como um desafio para dar este passo? Liderança. Talvez você possa sentir o seu senso de liderança enfraquecido nesse momento, por algum motivo. E aí, isso que bloqueia esse movimento de você simplesmente abrir as portas para esta nova etapa da sua vida que promete muita prosperidade, está muito relacionado ao teu campo emocional. Então aqui a gente pode estar falando mais uma vez, né, mais uma vez porque a gente falou disso no grupinho número 1 também, mas de crenças limitantes, de padrões, né, o grupinho número 1 falava ali de padrões ancestrais, inclusive, mas aqui as inseguranças, seja o que for que possa estar comprometendo o seu senso de liderança interno mesmo, né, isso mora no teu campo emocional, né? Isso reflete numa ferida emocional. E aí eu senti aqui de ler as outras palavras-chave para essa carta aqui da liderança, porque a cereja do bolo mora aqui, né? De que forma a gente pode se trazer, se aproximar novamente
desse nosso senso de liderança, de autoridade interna, de poder pessoal, de autoconfiança. Então, em reverso, além da palavra-chave que vem na carta, né, em reverso aqui, essa carta vai falar muito sobre falta de intenção. Quando a gente está muito perdido ali, a gente perde o foco, a gente começa a aplicar a nossa intenção no lugar errado, né? Egoísmo, apatia e vaidade. E aqui, então vamos lá, meu grupinho número 2. Eu sinto que aqui, quando a gente está falando sobre vaidade, apatia e etc e tal, isso pode estar, isso pode ser agravado dentro de você de formas que você nem percebe, tá? Então pode sim vir de fora o que está enfraquecendo o seu senso de liderança, né? De repente, sei lá, alguém que acaba duvidando de você, do seu potencial, e aquilo te coloca num lugar de, né, duvidar junto. Pode ser a própria pressão da sociedade, do sistema, né? Por exemplo, sei lá, porque uma mulher de 50 anos está velha para o mercado de trabalho, né? Isso são tabus que o sistema alimenta ali, né? E que tem várias concepções bem deturpadas, né? Vamos combinar? Mas então a tendência é que sim, o que tem estimulado a falta de liderança interna em você nesse momento está vindo do externo. Então eu sinto que aqui também, né, tem esse chamado mesmo para silenciar o externo, né, no sentido de que enquanto você continuar de alguma forma conectado a essas fontes que estão enfraquecendo a sua autoridade interna, você não vai se sentir preparado, você não vai se sentir apto a dar esse passo de fato ali, né, para a próxima etapa. E aí é onde vem essa carta: ajustes são necessários. Ajustes são necessários. Então, o que você precisa fazer para silenciar o externo nesse momento? Porque é assim, se a gente está falando de pessoas que acabam te falando coisas, que acabam te colocando para baixo, ou pessoas que acabam te manipulando, ou às vezes pessoas que meio que, enfim, muita gente acaba prejudicando uma pessoa, às vezes até sem querer, né? Tem muitas histórias a gente vê por aí às vezes pessoas da própria família, né? Falar ali alguma coisa que desmotiva completamente, e às vezes a pessoa faz isso sem perceber, né? E aí, quando a leitura trouxe aquelas palavras-chave ali que vão para um lugar mais da vaidade, muitas vezes do orgulho, de perder o foco, de estar colocando a intenção no lugar errado, eu sinto que aqui vem com este complemento, que esses ajustes, eles são necessários também na forma que você está lidando com essas pessoas, no sentido de que, então, vou dar o exemplo aqui para facilitar. Vamos supor, eu tenho um sonho ali eu tinha um sonho, então eu vou trazer até um exemplo real. Sempre tive um sonho de ter uma experiência fora do Brasil, né? Uma experiência ali onde eu pudesse acessar uma cultura diferente, conhecer coisas diferentes. E ali com 20 anos, mais ou menos, eu meio que comecei a estruturar um pouquinho melhor como eu poderia fazer esse sonho se tornar realidade. E aí, na época, né, a minha mãe sempre me apoiou muito com tudo na minha vida. E minha mãe me apoiou muito também nessa época e tal. Mas vamos supor que eu tivesse ali uma mãe que, naquele momento, sei lá, acabasse virando para mim e falando assim: poxa, filha, você tem certeza? Nossa, é um lugar completamente diferente, fala uma língua completamente diferente, você não vai conseguir se comunicar direito, você nunca entrou num avião, como que você vai para um outro país? Você não vai conseguir direito ali.
Imagina se minha mãe naquele momento tivesse colocado só os empecilhos. Óbvio que eu poderia entender que ela estaria apontando ali os alertas, porque ela se preocupa comigo. E ela quer o meu bem, ela não quer que nada aconteça de ruim comigo. Então, por trás de tudo aquilo que ela estava me falando, que talvez ali me desmotivou, existe amor, existe proteção, existe a tentativa de, né, de aconselhar a pessoa da melhor maneira possível. Mas, da forma que foi feito, acabou tendo um efeito rebote ali, né? Poderia ter acabado com um efeito rebote. Graças a Deus não foi meu caso. Mãe, você não assiste, mas beijo, obrigado por me apoiar sempre. Mas assim, o que eu quero dizer aqui? Que além de você precisar ajustar, silenciando o externo, e de repente precisando até cortar, né, algumas pessoas, ou se distanciar de algumas pessoas, ou cortar alguns ambientes que você frequenta, algumas atividades, alguns hábitos que você tem que acabam te afastando do seu poder pessoal, enfraquecendo sua autoridade interna, seu senso de liderança, mas também quando for uma pessoa que você ama, que por algum motivo fizer ou disser alguma coisa que te desmotivar, tenta ajustar também o teu olhar para aquele momento. E tenta não ir para um lugar de raiva, de vaidade do ego, nesse sentido de talvez brigar com a pessoa ou ficar puta e ali. Porque o que eu sinto aqui, meu grupinho número 2 para você, nesse sentido aqui, é que se você for para esse lugar de se apegar nessas pequenezas e, tipo, meio que ficar puta com a pessoa, ou se prender, ficar puta com a situação, etc e tal, você vai estar muito mais fragilizando o seu emocional no conflito do que se fortalecendo para automaticamente conseguir fortalecer o seu senso de liderança para dar movimento e finalmente dar esse giro aí, né? Na sua vida, acessando a próxima etapa que promete muitas coisas boas, entendeu? E aí agora, olha lá, Áries, com a palavra-chave haja, ação, act. Haja com esse discernimento, com esta clareza de que quando você está aqui comigo agora, recebendo essa mensagem, e entendendo que ajustes são necessários, sim, do lado de fora, entenda o que é no externo que você precisa silenciar. Pessoa, situação, ambiente, hábito, o que eu ando consumindo, o que eu ando assistindo, ouvindo, o que é que você precisa silenciar no lado de fora, mas também entenda o que você precisa silenciar do lado de dentro. Nem que for pensamento intrusivo, nem que for a sua autossabotagem que vem através da insegurança, mas haja aqui e agora com essa certeza de que o que você faz, o que você corta quando precisa cortar, o que você ajusta quando precisa ajustar, definitivamente isto é para o seu bem, definitivamente isto te leva para uma nova era da tua vida, assim, para uma nova etapa, para uma nova realidade, entende? Então não tenha medo de fazer o que você vai sentir que precisa ser feito. Claro, faça com amor, com compaixão, sem passar por cima de ninguém, mas faça, haja com essa certeza de que já é hora, já pode ser feito. E olha só, já tinha vindo aqui um resquício de mensagem do grupinho número 1, e aí agora vem mais um vínculo com o grupinho número 1, porque essa carta apareceu lá. Então, se você sentiu ali alguma conexão com o elemento terra, se você sabe que você tem algum aspecto do seu mapa de algum signo de touro, virgem e capricórnio, vai ter um complemento desta leitura aqui lá no grupinho número 1 para você, especialmente quando fala sobre o ajuste que precisa ser feito nessa dinâmica que a gente está falando aqui, que vai para você, vai existir ajuste interno ou ajuste externo. Você vai identificar cada situação uma situação, numa leitura geral a gente não consegue afunilar, mas essa carta aqui, que também estava lá, é a carta da colecionadora de ossos,
E é uma carta que fala sobre quando a gente se mostra pro universo, não é sobre provar nada para ninguém, não. A gente se mostra pro universo pronto para receber algo a mais, para receber uma nova oportunidade. Né? A história dessa carta aqui é que a colecionadora de ossos é uma das nossas guias ali, né? Uma das nossas guardiãs que nos segue, que nos rege ao longo das nossas existências. E ela vai colecionando, recolhendo tudo aquilo que nos é tirado injustamente. E quando a vida percebe que estamos prontos, quando o universo percebe que estamos prontos, essa colecionadora de ossos retorna com aquelas oportunidades, com aquelas questões que lá atrás nos foi tirado e que agora a gente já pode usufruir disso, a gente já pode ter mais uma chance de acessar isso. E aqui para você essa carta vem com a carta de Spark, a carta da faísca, né? Que essa carta fala muito sobre novos começos mesmo. Né? Você indo cada vez mais para perto de mais bênçãos, de mais prosperidade, de mais abundância, e tudo isso, meu grupinho número 2, da melhor forma possível, de forma consistente, de forma sólida, que vai perdurar o tempo. Ou seja, não vai ser só uma fase passageira, algo ali, um fogo de palha, ou um negocinho que, tipo assim, vai durar um verão. Não. Essa nova fase aqui que você já pode acessar é mudança de verdade, é aquilo que muitas vezes a gente, quando a gente se pega ali vivendo, sabe aqueles momentos ali da nossa vida que a gente fala assim, caraca, nunca imaginei que eu fosse viver isso, nunca imaginei que isso fosse ser possível, nunca imaginei que eu ia conseguir realizar isso. Então, cada vez mais você vai se aproximando desses momentos, né, de vivenciar mais desses momentos na sua vida. Só que sem esse senso de liderança, de autoconfiança, né? Eu sinto que o que representa esse senso de confiança, essa autoliderança, a gente está falando de energia yang, né? Que é essa energia da liderança, da autoridade interna, do movimento, né? Da ação, que faz acontecer, que põe para fora, que traz de dentro para fora. Então, você precisa fortalecer a sua energia yang nesse momento aqui, meu grupinho número 2. E olha só, vocês que já me seguem aqui, né? Eu vou falar isso pra galera que tá chegando agora, que não me conhece direito, assim, que conhece pouco do meu trabalho, né? Mas quem já me conhece aqui sabe que geralmente eu não fico induzindo, forçando, né, para vocês assistirem outras leituras ou para vocês ficarem aqui. Não, livre-arbítrio, pelo amor de Deus, é o que ressoar para você sempre. Mas a última carta que vem agora aqui para a mesa, uma lua cheia em touro. Meu grupinho número 2, então definitivamente o grupinho número 1 vai te ajudar. E se você sentir que faz sentido, o grupinho do elemento ar também. Porque nessa carta aqui, que fala da liderança enfraquecida, que é onde mora a cereja do seu bolo, grupinho de água, tem ali, tem o leão, que é fogo, mas tem a balança, que é Libra e que é ar. Aí você vai falar, ai, Mai, mas por que você sente que é ar e que não é fogo para leão, né? Às vezes a terapeuta, né? Às vezes a taróloga parece aleatória, mas não é, meu povo. É intuir, às vezes vem no canalizado, né? Eu tenho uma relação com a minha intuição de muita confiança e muita destreza. Não sei se essa era a palavra que eu queria usar, mas foi a que veio. Mas assim, eu sinto que aqui a gente começou falando para você do campo emocional, com a carta da lua reversa. E o ponto todo já é ativar a energia yang, ou seja, a ativação já mora no elemento fogo, né? E aí tem muito chamando terra aqui para você, com o grupinho terra.
A única coisa que faltou foi ar na sua mesa. Então, às vezes, a mensagem ela também conversa através daquilo que não está na mesa. Porque muitas vezes, quando a gente está ali focando muito no que eu estou vendo, no que eu estou acessando, no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando e etc e tal, a gente não consegue se descolar daquele cenário não é da pequeneza no sentido de não importar, mas do detalhe ali, né? Quando a gente está dentro, a gente vai focar mais no micro. E aí é quando muitas vezes a leitura vem, né, de uma forma diferente, pedindo para a gente trazer uma visão para o macro. E aí, o que seria o macro aqui para você? O que é o que falta? Então, a gente recebeu aqui a visita de 3 dos elementos, de formas diferentes, né? Fogo também está aqui com essa ativação do novo, né? Então, o fogo aparece muito aqui com a transmutação do que é antigo, porque você está passando nessa transformação, né? Essa transmutação onde te tira, a carta da morte aqui 2 vezes, onde te tira, né? O velho morre para o novo nascer, a carta da morte traz o mito da fênix, então tem fogo muito forte aqui para você, Áries também, etc e tal. A água é o teu elemento, a gente começou com a carta da lua, terra, e aí agora essa lua cheia em touro, os seus sonhos precisam de um plano prático. Então, só faltou ar, por isso que eu te digo, se fizer sentido, ar também vai te ajudar, a mensagem vai te ajudar. Mas então, qual é o ponto? Quando você entende como silenciar, seja o interno ou o externo para você, quando você entende como silenciar, o que silenciar, quando você vai criando este plano prático mesmo, através de microações diárias, né? Você ir colocando isso na sua rotina, aí naturalmente você começa a ver diferença na sua vida material mesmo. Você vai começar a vivenciar experiências diferentes, conexões diferentes. É aí quando terra entra aqui tão forte, né? Que é aí quando você começa a viver tudo isso na matéria, na 3D, né? De forma humana, e não só em energia, em frequência, né, em camada sutil. Tá certo, meu grupinho número 2? Foi viajandão, mas foi de leve, né? Então, espero que essa leitura tenha te servido bem. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. E agora, nós vamos começar com meu grupinho número 3, meu grupinho do elemento ar. Então, nós temos meu grupinho número 3 do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, Libra e Aquário. A gente já começa aqui com a carta do dependurado na mesa. Essa carta ela fala ali, né, de um possível momento de pausa, um possível momento de que você se sente como se estivesse ali numa sala de espera, mas é uma carta que pede uma perspectiva diferente, inclusive que às vezes, dependendo da situação que a gente está vivendo ali, pela superfície até parece que não tem nada acontecendo, mas se a gente for olhar por debaixo da superfície, a gente entende que sim, tem muita coisa acontecendo sim, e que aquela pausa ali, ela não é sobre estar parado, né? Ela é sobre trabalhar em camadas que são sutis e que o olho não pode enxergar, né? E aí, meu grupinho número 3, nós tivemos aqui a carta da temperança caindo em posição de desafio em cima desse dependurado. Aí aqui pertinho também nós temos um as de paus. Do lado direito nós temos um 7 de copas em posição de desafio e do lado esquerdo nós temos o mago e um 6 de paus também em desafio. Bom, definitivamente a gente vai falar aqui de algo que requer tempo, que vem requerendo tempo, pelo menos já tem um tempinho. Porque a carta da temperança também faz uma menção
ao tempo, né? A carta da temperança fala muito sobre o tempo necessário para que algo chegue numa condição ideal, né? Só que a carta da temperança que está em desafio, o que me mostra que o meu grupinho número 3, meu grupinho de ar, tá um pouquinho ansioso, tá um pouquinho impaciente, tá um pouquinho incomodado com esse tempo, com essa sensação de pausa, de espera. E aí a mensagem já começou, né? Falando isso, e agora que vem reforçando com um as de paus, porque muitas vezes, quando a gente olha pela superfície, o que seria olhar pela superfície que eu tô querendo dizer aqui? De forma superficial. Meio que por cima, sabe? É quando você olha uma coisa meio que por cima, só assim? Talvez você tá olhando assim pela superfície e você não tá vendo realmente muita coisa acontecendo. Porém, aqui a leitura ela já começa te convidando a olhar para isso, por uma perspectiva diferente, porque tem coisa sim acontecendo. Meu grupinho número 3. Um as de paus, todo as, né, representa ali uma semente, porque é o começo de algo ali. O as é a primeira carta, né, de cada naipe. E o paus aqui no caso é do elemento fogo. E o elemento fogo é o nosso campo energético. Então, toda vez que um ás de paus vem para a mesa, para mim já tem ali muito a representação de como se fosse ali uma faísca inicial. Olha que interessante. Tinha a carta da faísca no grupinho número 2. E muito intuitivamente, no grupinho número 2, saiu um convite para o grupinho de ar número 3. Então, se você está aqui agora comigo e você veio do grupinho número 2, primeiro, muito bem, eu teria feito a mesma coisa. Eu amo ir seguindo o coelho, assim, quando vai me guiando, mas quando a energia vai me guiando. Mas se você chegou aqui do grupinho número 2, aqui é onde a gente está falando sobre a parte de dentro, o que precisa ser ajustado por dentro, tá? Então vai ficar esse parênteses aqui para você como um bônus do grupinho número 2, do grupinho de água. Agora, falando para o meu grupinho número 3, você que está aqui comigo, que veio direto no número 3 e não está entendendo nada que eu estou falando do grupinho número 2, claro que se fizer sentido para você, se ressoar com você, pode ser que a mensagem do grupinho número 2 vai te auxiliar aqui de alguma forma, mas aqui é como se esse ás de paus para você, elemento ar, fosse uma faísca que está ali ativando o início de algo novo. E essa ativação ela já está acontecendo abaixo da superfície, ou seja, dentro de você. Não dá para ver a olho nu, a mão não toca. Só que por você não estar percebendo o que está acontecendo, você está focado na espera, na pausa, né, naquele incômodo, tipo quando a gente está numa sala de espera mesmo ali de um consultório, que às vezes, né, o médico está atrasado, e aí você fica lá, caramba, que saco ficar aqui esperando, né? Você está sendo guiada para a sensação do incômodo que aquilo está gerando. E aí é onde eu sinto que vem esse pedido do dependurado de cara, assim, muda essa perspectiva. Busca em você sinais de movimento. Às vezes é tão sutil que a gente precisa se observar com muita atenção para conseguir perceber. Porque enquanto você não está enxergando o que esta faísquinha já está ativando dentro de você, você fica preso em dúvida. Você fica preso ali do tipo, não sei o que fazer, não sei o que escolher, não sei para onde ir, né? Aqui mostra essa figura com várias opções ali na frente dele e ele está nesse impasse de não saber o que ele quer. Então, para você se retirar disso, dessa sensação de impasse que te impossibilita de manifestar as coisas que você quer, né? Tava em desafio. Que te impossibilita de dar movimento na direção de vitória, né? Então, assim, quando você traz essa perspectiva do tipo, poxa, ok, então tem muita coisa já aqui acontecendo dentro de mim.
deixa eu entender melhor o que está então acontecendo aqui nesse momento dentro de mim. Deixa eu entender melhor sobre o que é, como está sendo, deixa eu entender melhor para que serve, porque quanto mais entendimento você trouxer para isso dentro de você nesse momento, mais fácil vai ser ir ajustando essa sua perspectiva, e aí, naturalmente, você vai conseguindo desbloquear né, as energias que você já pode acessar também do lado de fora, né? Mas esse momento aqui para você totalmente é um pedido para fazer um escaneamento interno, né? O que está sendo movimentado aí dentro de você. E aí, por que essa autoobservação, essa autoanálise para você é importante nesse momento, através desse olhar? Porque não só vai te trazer mais clareza de que tem muita coisa acontecendo nesse momento, sim, porém, do lado de dentro, mas também vai te mostrar aquilo que você precisa descartar. Vem essa carta de coming apart, né? De coming apart, se separando, né? Se dividindo. Você vai perceber, quando você faz esse scan interno, quando você começa a se observar para compreender um pouco mais sobre o que está acontecendo dentro de você, no seu campo emocional, no seu campo energético e no seu campo mental. Você vai entender tudo aquilo que você precisa soltar, que você precisa descartar, que você que não, já não te servem mais. Aqui vem a carta do fundo do poço, né? No sentido de que essa carta mostra tudo aquilo que você já vem tentando, todas as vias que você vem tentando acessar estão dando no mesmo lugar, estão dando em nada. Então você já pode descartar aquilo que não serve mais, você já pode se remover de todas as ideias que não funcionam, de todas as tentativas que já te deram um retorno que não foi compatível com o que você quer, e aí você vai fazendo um processo de limpeza interna também. E aí essa limpeza ela pode ser emocional, mas ela também pode ser mental e ela também pode ser energética. Então, você pode, por exemplo, potencializar uma limpeza energética através de uma defumação, por exemplo, com o palo santo, com a sálvia, enfim, tem diversas outras formas, né? O próprio incenso. Você pode fazer um banho de ervas para limpeza, né? O seu campo emocional, como você pode limpar o seu campo emocional? Primeiro se permita chorar, meu povo, pelo amor de Deus, né? Vamos desmistificar. Ainda existe muito resquícios de, por exemplo, a lenda que o homem não chora. Ainda existe muitos resquícios da lenda de que chorar é ser fraco, ser vulnerável, é demonstrar fraqueza. Então, assim, primeira forma de limpar teu emocional é já derrubar esses tabus babacas, vamos combinar, né? Que precisa deixar de existir o mais rápido possível. Mas, então, essa é uma grande forma também de limpar o emocional, mas também né, o rastreador de emoções, que eu falo bastante aqui, que é uma ferramenta que eu amo, que eu uso muito com as minhas mentoradas, que é uma autoanálise das minhas emoções. Então, o que eu estou sentindo nesse momento? Qual é a raiz dessa emoção? Né? O como que eu estou alimentando essa emoção? Ela me faz bem? Eu devo continuar nutrindo ou eu preciso cortar a erva daninha do meu jardim? Né? Eu preciso ressignificar essa emoção de alguma forma? E aí, cortar a emoção, né? Não é sobre ignorar e fingir que ela não existe. Então, de repente, qual é uma forma de conseguir cortar uma emoção que está me prejudicando? Por exemplo, me percebo ali com raiva, vibrando em muita raiva. Então, por que essa raiva? Qual a raiz dessa raiva? Percebo que é por causa de uma pessoa. Qual uma forma de eu cortar essa erva daninha? De repente, escrevendo uma carta para essa pessoa que eu não preciso entregar, mas eu vou tirar de dentro de mim tudo que vem alimentando essa raiva em mim. Coloco no papel através da escrita terapêutica. Como limpar o mental?
Meditação guiada, por exemplo, é uma ferramenta, né? Esse próprio exercício de mudança de perspectiva aqui que vem com a carta do dependurado. O que é, né, um bom exercício para a gente ampliar a nossa perspectiva? Se eu estou ali olhando muito fixamente para uma ideia, insistindo muito ali numa ideia de uma forma, um exercício muito bom de ampliar a minha perspectiva é eu me abrir para cogitar novas possibilidades. Eu costumo brincar, mas eu tento levar a minha vida dessa forma mesmo. Eu brinco que eu sou do time nunca diga nunca. Então, talvez uma coisa que você nunca ponderaria fazer, de repente você só se permite visualizar a hipótese. Então, isso também é uma forma de limpar um pouco do mental, tirar a rigidez, tirar a restrição. Bom, deixei aqui várias dicas, né? Mas é lá. Casa 9, palavra-chave, né? Explorar, explore mais das possibilidades, né? Explore mais do que está acontecendo dentro de você nesse momento. Se aproxime mais disso. Se aproxime mais da sua casa. Casa 4 aqui, com a palavra-chave casa. E aí, a gente está falando do campo interno, né? Ali o tempo todo, da nossa faceta do interno o tempo todo. Então, nossa casa, acima de tudo, é o nosso corpo. Então, você se sente em casa hoje quando você está sozinho? Você se sente em casa? Estou usando na metáfora, tá, meu povo? Quando você está sozinho, quando você está em silêncio, você se sente em paz com esse senso da segurança de estar em casa, você com você mesmo? Muitas vezes a gente não se sente em casa no nosso corpo, e eu não tô falando sobre padrão físico, tá, meu povo? Não é isso, não. Não tô falando sobre o corpo físico nesse aspecto, porque, mais uma vez, a gente já entendeu desde o começo que aqui a gente tá falando dessas camadas internas, não é sobre o externo. Mas muitas vezes a gente não consegue se sentir em casa com nós mesmos, muitas vezes a gente tem medo do nosso próprio silêncio, muitas vezes a gente fica desconfortável na nossa própria companhia, porque a gente está muito distante desse nosso mundo interno. A gente está muito distante de quem nós realmente somos. Então, é realmente um convite para você se aproximar mais desse seu interno, começando por mudando a perspectiva, mudar a perspectiva. E que bom, porque isso para o elemento ar não é tão desafiador, né? Elemento ar que traz essa energia mental maior. Então, mudança de perspectiva para o elemento ar é algo que está ali mais dentro do campo do conhecido para você. Então, se coloque, né, nesse lugar de exercício mesmo, de autoaplicação, autoavaliação, autoobservação, tá bom? E aí aqui, olha lá, né? Para finalizar para você, vem a casa 8 com a palavra-chave mistérios, né? Senti de tirar mais uma cartinha aqui, mas justamente esses mistérios internos. Olha só, a gente começou essa leitura para você, falando assim, né? Ah, porque se você olhar pela superfície, parece que não está acontecendo nada, e aí parece que você está ali esperando para sempre, parece que não tem movimento, mas não é verdade, porque do lado de dentro, além da superfície, tem muita coisa acontecendo. Então, aqui vem com esse pedido para você acessar mais desses mistérios do seu mundo interno. Não tema os mistérios do seu mundo interno. Não tema as suas profundezas, não tema a sua sombra. Tudo é parte de você, tudo te compõe. E não E aí aqui eu sinto que parte de mudar essa perspectiva também vem sobre isso, né? Quanto mais você vai se aproximando e exercendo esse contato com o teu mundo interno, mais você vai desmistificando muito também. Não é à toa que eu comecei a citar tabus e coisas aqui nesse sentido também. Você vai ter a casa 8 fala de dogmas, de tabus e de questões que muitas vezes a gente preferia
esconder debaixo do tapete, não mostrar para ninguém, sabe assim? E quanto mais você vai se aproximando disso, mais isso vai deixando de ser um tabu para você, mais você vai se fortalecendo, mais você vai se conhecendo por inteiro em luz e sombra, né? Todo mundo é composto por luz e sombra e não existe a luz sem a sombra. E aí esse processo aqui para você, a última carta que veio com uma lua balsâmica, é um processo de cura interior. É um processo de cura interior, a time for healing. Então aqui, no grupinho número 3, esse é um convite muito bonito, né? Para você trazer, inclusive, mais leveza também para o seu mundo interno. Porque quando a gente não quer olhar para dentro, ou quando a gente não consegue olhar para dentro, e aí a gente acaba se prendendo demais no externo, porque a gente não consegue enxergar além do externo, além da superfície, a gente acaba se frustrando também, achando que, poxa, eu não consigo o que eu quero, não consigo manifestar, tá vendo? Aí tá tudo parado, nada acontece, e aí você acaba tirando crédito de todo o trabalho interno que já está acontecendo, você consciente ou não, né? Porque a gente passa por muitos processos inconscientes. Então, existe sim um mundo de coisas acontecendo dentro de você, literalmente, né, fisiologicamente, aí o nosso corpo, tem muitas coisas no nosso corpo que ainda são mistério, né, inclusive para a ciência, mas metaforicamente também, muita coisa acontecendo dentro de nós, muita transformação pessoal, muita ressignificação, né, muita quebra de padrão e possibilidade de aprender sempre mais, etc e tal. Então é um convite para a expansão disso para você também, tá certo? Muito obrigada, meu grupinho número 3, por ter ficado comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem tenha te servido bem. E agora nós vamos começar com o último grupinho, porém não menos importante, meu grupinho do elemento fogo. Eita, que vocês viram aqui? Volta um pouquinho aí, que parece que pipocou as cartas pulando aqui para o meu grupinho número 4. Elemento fogo, não deu nem tempo de terminar de falar. Elemento fogo, aí, ó, tá essa energia agitada aqui. Áries, Sagitário e Leão. Então, Áries, Leão e Sagitário estão aqui comigo agora com o elemento fogo. Então, já começamos aqui com a Imperatriz e com a Temperança. Então, vamos entender o que mais a gente tem aqui para falar para o meu grupinho número 4 do elemento fogo, que já começou com as cartas pulando que nem pipoca da minha mão. Isso é energia progressiva, né, meu povo? Isso é energia querendo vazão, energia movimentando, né? Então, o que mais a gente pode saber sobre essa imperatriz e essa temperança? Para o meu grupinho número 4 do elemento fogo. Realmente, é uma energia que precisa de vazão, meu grupinho número 4. Então, assim, seja lá o que esteja acontecendo aí nesse momento para você, você não precisa nada. Ninguém precisa nada. Eu estou tentando me policiar, né? Inclusive por questões pessoais também, mas essa ideia do eu preciso, você precisa, sabe? Do que as pessoas precisam fazer. Ninguém precisa nada, você faz o que você quiser. Mas o que eu sinto aqui é que é importante para você considerar dar vazão para sua energia nesse momento. E aí, não só pela forma que as cartas já se apresentaram aqui, mas por cartas que vieram também para a mesa. Porque aqui nós temos a carta do carro, movimento, porém ela está reversa. Então, pede movimento. E nós temos a carta da morte, mais uma carta que traz a ideia do movimento, não só pelo cavaleiro aqui que está em movimento, mas porque a morte ela fala, né, dessa transição. Por isso que essa carta ela tá, esse arcano ele tá atrelado ao mito da Fênix.
é morte simbólica, pelo amor de Deus, meu povo, né? Meu tarô não fala de morte literal, livre-arbítrio, minha escolha, mas dentro desse mito da Fênix, quando a gente entende esse movimento de transmutação, de transformação, né, da Fênix, que o velho precisa morrer para que o novo nasça, um ás de ouros, todo ás representa um começo, uma nova semente, né? Então, para que o novo nasça, o velho precisa morrer. E então é o seguinte, meu povo, essa vazão aqui que a sua energia está pedindo nesse momento é de fato soltar o velho. E agora eu já não lembro mais qual dos grupinhos que trouxe uma temática parecida de transformação. Se eu não me engano, foi o grupinho número 2 do elemento água, que veio inclusive 2 vezes a carta da morte. 2 baralhos diferentes. Só que aqui para você, diferente desse outro grupinho, que eu já não lembro mais qual era, aqui para você é quase como um grito de socorro. A sua energia está se apresentando quase como um grito de socorro. Por quê? Socorro em que sentido, né? Aqui tem esse 10 de paus, que veio na posição de desafio. Socorro no sentido do tipo, não aguento mais, eu tô cansada pra cacete de carregar isso aqui, porque aí que tá, meu grupinho número 4, eu sinto que pra você aqui, a gente tá falando de coisas que são questões que você vem carregando, mas que você não precisa mais carregar. Talvez porque não é seu pra carregar, às vezes nunca foi, e você já vinha carregando algo que nunca foi seu pra carregar. Mas que tudo bem, que aqui e agora você já pode compreender que não é seu para carregar. E aí você solta. Ou pode ser que, tudo bem, até era seu para carregar, mas você já tentou aquilo ali da forma que você vinha tentando por tempo suficiente para você entender que do jeito que tá, não dá mais para continuar. E aí, a hierarquia no tarô, ela importa. Então, a gente sempre vai começar num As, vai terminar num 10, dos 4 naipes, e aí depois a gente tem as figuras de corte, que na sequência, né, pajem, cavaleiro, rainha e rei, e aí também nós temos os arcanos maiores. Então, um 10 já é uma energia mais avançada. Ele já percorreu ali, né, 10 camadas, 10 degraus. Ele foi recolhendo ali, ele já traz os 10 bastões ali para a casa dele, né? Só que olha para essa imagem. Olha a expressão física. Ele chega a estar corcunda ali, né? Porque por mais que isso seja colheita, por mais que ele esteja levando colheita para casa, essa colheita traz bagagem. Isso aqui tem peso. E dependendo do jeito que a gente olha para isso, a gente pode enxergar isso como um fardo. E é aí que entra toda essa questão aqui de chega, do jeito que dá já não dá, do jeito que estava já não dá mais. Esse pedido de socorro é isso. Solta, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu tô carregando esse fardo por tempo demais. Eu já não sei como eu consegui chegar até aqui. Eu não aguento, eu não consigo ir mais. Não consigo encontrar a forma de dar movimento, não consigo encontrar a forma de iniciar algo novo. E aí, meu povo, para transformar essa situação, e aí tá muito claro aqui, para transformar a sua vida hoje, você precisa descobrir, você precisa, né? Mas é importante que você saiba descobrir como soltar esse peso de uma vez por todas, como largar esse fardo de uma vez por todas. E aí essa resposta ela mora dentro de você. Não tem como ninguém. Bom, com o tarô não tem como a gente afunilar muito, porque numa leitura geral cada caso vai ser um caso. Mas num contexto mais amplo, não tem ninguém que pode fazer isso por você.
Não tem ninguém que possa soltar o fardo para você, cortar o vínculo desse passado, dessa bagagem pesada para você. É algo que só você pode fazer, só você pode acessar. Sacerdotisa também tem muito essa ideia de que a sacerdotisa, ela é a faceta do feminino que o tarô tradicional de Rider-Waite traz como a faceta conectada à nossa sombra. E a imperatriz é a faceta do feminino conectada à nossa luz. Então, assim, a mensagem ela começa com o seu feminino em luz, mas ela compreende que o seu feminino em sombra também precisa estar presente para que possa haver equilíbrio, harmonia, para que possa haver, inclusive, até mais leveza da forma que você está enxergando isso, da forma que você está se relacionando com isso. Se não existir este equilíbrio entre o seu feminino luz e o seu feminino sombra, fica mais difícil conseguir largar isso. E por que aqui é muito importante a faceta do feminino para você? Quando a gente fala do feminino, a gente fala sobre, primeiro, a energia sutil, né, que vem já permeando a sua leitura desde o começo, quando a gente estava falando sobre a sensação de não aguentar mais, a sensação de carregar o fardo, a sensação de carregar o peso, o incômodo, o bloqueio, o grito de socorro. Tudo isso não está do lado de fora. Tudo isso não está visível a olho nu. Entende? Tudo isso está acontecendo dentro de você. Tanto que eu sinto aqui que muitas vezes as pessoas nem sabem. Pode ser que tenha muita gente que convive com você que nem sabe que você está se sentindo assim, que você está vivendo essa etapa no seu mundo interno aí nesse momento. E é por isso que é algo que só você pode resolver, só você pode fazer. Porque só você pode acessar o seu mundo interno. Só você pode compreender, traduzir o seu mundo interno. Ninguém mais. Então, o feminino é o que nos possibilita, de fato, a acessar o nosso mundo interno. Em contemplação, em intuição, em oração, no silêncio, né? Todas questões que aguçam esse nosso feminino em energia sutil e que vão colaborar muito aqui para você, porque eu sinto que você precisa trazer a sua energia feminina em luz e sombra para essa harmonia, né? Para esse lugar de integração. É como se fosse um pedido para você integrar. E aí, o que seria o integrar aqui nesse caso? Primeiro, a aceitação. A aceitação de que, enfim, soltar, cortar, quebrar um vínculo, isso pode parecer para você inicialmente o mesmo que perder, o mesmo que fracassar, o mesmo que dar errado. Isso pode vir com a ideia de tenho que soltar, tenho que desistir, tenho que quebrar o vínculo porque deu errado. E não é isso. Então eu sinto que quando você traz a sua faceta sombra desse feminino, é essa sombra reconhecendo que é o que é. Foi o que foi. Isso é um fato, não tem como mudar. A gente não consegue mudar o passado. Então, quando eu percebo que já está na hora de soltar e etc e tal, o que em mim alimenta a ideia de que soltar, nesse caso aqui, é perder? Quebrar o vínculo é fracassar. O que em mim? Qual é o traço da minha sombra que está preso na ideia do fracasso, da perda, da escassez?
Então ali você começa a se relacionar um pouco mais com essa faceta, com essa sua camada, para você entender o que está alimentando esse gatilho, para você conseguir ressignificar isso. Por quê? Porque existe uma outra forma de enxergar isso. Existe a forma de você enxergar que deu errado porque pode ser livramento, por exemplo. Porque aquilo não é para mim, ou porque aquilo era para me ensinar uma lição, não é para perpetuar na minha vida para sempre. E aí, quando você consegue integrar os dois lados, luz e sombra desse feminino, aqui a gente tem a carta da equinácia com a palavra-chave destino. E aí aqui a gente tem essa imagem do Ouroboros, né, que é a cobra que engole o próprio rabo, que primeiro nos lembra que a vida é cíclica, né? E que fala muito também sobre essa ideia de reciclagem também. Então aqui eu sinto que quando o seu feminino pede este integrar da sua sombra e da sua luz, é quase como uma reciclagem pessoal mesmo, assim. Tipo assim, você reciclando a visão sobre você, a visão sobre a sua vida, a visão sobre sua luz e sua sombra, a visão sobre o que é seu e que não é para carregar, a visão daquilo que você quer realizar daqui para frente na sua vida, indo na direção do seu destino. Primeira carta que já se apresenta aqui, lua cheia em Libra, que fala, né, a win-win outcomes forecast. Isso é tipo assim, a gente consegue prever ganho para os dois lados. Quando você integra luz e sombra, você, dentro dessa visão, dessa proposta que a sua mensagem está te trazendo hoje, quando você integra essa luz e sombra, você consegue perceber que tem vitória vindo dos dois lados. Você deixa de olhar a sua sombra como vilã, em primeiro ponto, mas você também consegue entender o que a sua sombra, como a sua sombra te ajuda, o que a sua sombra te oferece a teu favor também, para que você possa viver uma vida mais leve, para que você possa soltar os pesos que você não precisa mais carregar. E aí, olha só, lua cheia em touro, os seus sonhos precisam de um plano prático, com uma super lua, emoções estão à flor da pele. E aí caiu uma carta aqui no chão. Grupinho do elemento ar. Grupinho do elemento ar. Ali tem uma mensagem complementar para você, principalmente sobre essa parte aqui, para você poder entender como construir um plano a partir de agora. Então, tipo assim, ó, eu entendi nitidamente que eu preciso soltar isso aqui. Tá bom, já entendi, às vezes já sabia, agora eu tenho certeza, compreendi a importância, a necessidade do soltar, tá, mas eu ainda não consigo. Então você pode traçar um plano aos poucos, para aos poucos ir tirando as camadas dessa cebola e destravando, ir ressignificando, chegando mais próxima dessa sombra, né? Ou, inclusive, você pode traçar o plano também para, depois que você soltar esse fardo, que você conseguir plantar a semente nova no seu jardim, você pode, inclusive, traçar o plano também do pós. Mas por que elemento ar vai te ajudar a criar esse plano, né? Então, ouça o grupinho do elemento ar, se fizer sentido para você, buscando essa referência, né? Como eu posso construir um plano prático que esteja mais de acordo com os meus sonhos, né? Elemento ar, porque nós já tínhamos a lua cheia em Libra, porque eu já tinha falado aqui, e aí agora também nós temos a lua cheia em Libra. Um novo ciclo romântico começa. E aqui sim a gente pode estar falando de vida amorosa para você, tá? Eu não quero generalizar, porque nós estamos numa leitura geral, mas sim, pode ser sobre vida romântica, porque aqui também tem, né? Emoções estão à flor da pele. Mas acima de tudo, eu quero te convidar a olhar para um novo ciclo romântico se inicia como um ciclo romântico seu com você mesmo, em amor próprio, né? Um ciclo romântico de você se olhar com mais amor, de você
se perceber com mais compaixão, que faz parte também, né, desse fazer as pazes com essa faceta sombra, que mesmo que inconsciente ainda te mantém preso ao que você não precisa mais carregar, entende? Então, tem muito disso, né? A mensagem aqui para você, ela não só te fala o que você precisa focar, se você quiser viver uma vida mais leve, mas ela também mostra a consequência, sabe? Assim, eu sinto que vem muito quase como que um incentivo, assim, né? Tipo, se você consegue trazer essa percepção que você não só pode acessar essa leveza, como você merece acessar essa leveza no aqui e agora, isso vai te trazer um resultado muito mais leve, muito melhor do que você vive agora, né? Essa sensação do fardo tipo assim, quando a gente faz alguma coisa e tal, que a gente fala, nossa, parece que eu tirei o mundo das minhas costas, entende? Então eu sinto que existe quase que essa promessa ali, né, desse pós para você, como um incentivo a mais. E olha lá, né? Em cima desse 10 de paus que fala do fardo, do peso que você sente, agora aqui vem essa carta do entrando no desconhecido. E pode ser que você se sinta assim de fato, pô, eu vivi uma vida inteira, né? Cuidando dos outros, focando na felicidade dos outros, vivendo para agradar os outros, carregando o peso dos outros, tentando resolver a vida dos outros. Exemplo, né? Eu nunca parei para me cuidar. Eu nunca parei para me ouvir. Eu nunca parei para considerar o que eu realmente quero. Então, quando você solta esse fardo, você vai ter espaço para você. Você vai ter mais tempo para você. Você vai ter mais energia para você, o que muito provavelmente é um cenário desconhecido para você hoje. Ou pelo menos já tem um tempo aí, né? E aí, meu povo, se você precisava ser encorajado ou encorajada para soltar esse peso, sem se sentir culpada, sem se sentir mal porque está abandonando algo ou alguém, ou pela desistência, se você precisava de um encorajamento para definitivamente, de uma vez por todas, largar tudo isso e começar a focar em você, na sua vida, nos seus sonhos, o encorajamento está aqui. O encorajamento veio. Essa mensagem aqui, acima de qualquer coisa, é um encorajamento para você. E eu sinto que era um encorajamento que poderia até faltar para você, porque ela vem em reversa. Tá bom? Então, meu grupinho número 4, se permita. Se permita. Não é sobre se sentir egoísta, não é sobre se sentir culpada da desistência, do abandono, porque quando eu tô falando abandono ou desistência, às vezes, assim, a gente pode ter uma sensação de abandonar alguém quando a gente entende que a gente precisa soltar o fardo. A gente pode ter uma sensação de que a gente está desistindo de um sonho ou de um objetivo. Ajusta. Ajusta essa visão, ajusta. É importante, né? Eu sinto que também tem muita menção de peso, né? A balança, o 10 de paus, mesmo a temperança, né, que fala dessa harmonia, que ela também pode representar o outro lado, que traz a desarmonia, que está carregado de peso. Não precisa mais ser seu. Já não é seu, já tem um bom tempo. Talvez nunca nem foi seu. Então, aqui e agora, definitivamente, se sinta pronto, apto, merecedor de poder soltar isso aqui. Combinado? Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Eu espero que essa mensagem tenha colaborado com você aí de alguma forma, tenha te servido bem. Não esquece de seguir aqui o canal, acionar o sininho. Na descrição também aqui do vídeo vai ter ali tudo que você precisa para me acessar, tudo que você precisa
para ter mais informações. Não esquece de entrar lá no Vozes da Intuição, na nossa comunidade holística, para você poder votar no tema da próxima leitura. Daqui 15 dias eu volto aqui com leitura nova de tarô, que vai ser com tema de escolha e com o tema que vocês escolheram lá no nosso grupo. Tá certo? Então, até breve. Um grande beijo. E não importa quando você está me vendo aqui, lembre-se, quando a gente fala de energia de espiritualidade, não existe tempo, não existe espaço. Quando você chega aqui, a mensagem chega até você, é porque tem algo aqui para você. Então, venha de coração aberto, de mente aberta. Eu tenho certeza que em algum momento pode ser que apareça um clique, um insight aí para você que vai fazer uma diferença. Tá certo? Te vejo em breve.